Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, eu sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Notícias do Ribeiro. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, nos ajude a ultrapassar a quantidade de 1000 inscritos. Isso para nós é de grande importância. E o tema de hoje é para poder falar sobre uma decisão do STF que proibiu o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Estamos no mês de março, recentemente tivemos aí a questão do Dia Internacional da Mulher e o STF acabou fazendo ou de fato cumprindo a Constituição, qual seja proibindo uma tese um tanto que estapafúrdia, esdrúxula, mas que colou em diversos tribunais do júri, onde diversos acusados foram inocentados com essa tese. E nós tivemos aí casos que repercutiram em toda a mídia. E foi com esta decisão que o STF entendeu que esta tese ela contribui para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra a mulher. Nesta decisão que foi unânime, ou seja, os 11 ministros, Sabemos que no STF temos 11 ilhas, 11 semideuses, onde cada um entende de alguma forma, mas que dessa vez os 11 ministros, de forma convergente, unânime, harmoniosa, entendeu e firmaram então este entendimento, qual seja, a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional. E por quê? Porque esta tese viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Esta decisão foi tomada inicialmente em uma liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, qual seja a ADPF 779, que foi proposta pelo PDT, Partido Trabalhista Democrático. O partido argumentou que há decisões de tribunais de justiça que ora validam esta tese, ora anulam os vereditos proferidos pelo tribunal do júri, em que se absolvem réus processados pela prática de feminicídio, com fundamento nesta tese de legítima defesa. Então aqui eu preciso ressaltar que o tribunal do júri continua soberano. Contudo, o Supremo Tribunal Federal está trazendo balizas, regulamentos, algumas teses em que o juiz, que é o presidente ali do ato, tá certo? Do júri, então ele precisa ali fiscalizar e dizer: esta tese não mais será aceita. E se ela for colocada ali no tribunal do júri, deve ser anulado o ato. Lembrando que havia divergências também no entendimento, tanto no Supremo Tribunal Federal como no STJ. E agora, de uma certa forma, fica pacificada essa questão, uma vez que na sua plenitude, ou seja, o pleno do STF decidiu que não será mais aceita a tese da legítima defesa da honra. E com o argumento odioso, desumano e cruel, o ministro Dias Toffoli deu a interpretação conforme a Constituição ao dispositivo do Código Penal e do Código de Processo Penal, de modo a excluir
a legítima defesa da honra no âmbito do Instituto da Legítima Defesa. O ministro Gilmar Mendes também entende que a defesa, a acusação, a autoridade policial e também o juiz não pode mais utilizar, direta ou indiretamente, este argumento, qual o da legítima defesa da honra, ou qualquer argumento que induza a tese, tanto nas fases pré-processual como processual penal, nem mesmo durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato neste julgamento. Cabe ressaltar ainda que na decisão liminar do ministro Dias Toffoli, o impedimento se restringia apenas aos advogados do réu, mas na decisão Toffoli diz que além de ser um argumento técnico e extra-jurídico, a tese é um estratagema cruel, subversivo da dignidade da pessoa humana e dos direitos à igualdade e à vida, e totalmente discriminatório contra a mulher. Ao seu ver, trata-se de um recurso argumentativo, retórico, odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres do Brasil. Fazendo aqui, ou abrindo aspas, parênteses, quantas vezes você já ouviu aquela defesa do advogado criminalista dizer: ele matou, mas a culpa é dela, ao ressaltar que o argumento não é tecnicamente legítima defesa, essa sim é uma causa de excludente de ilicitude. O ministro registrou que, para evitar que a autoridade judiciária absolva o agente que agiu movido por ciúmes, a título de exemplo, foi inserido no Código Penal a regra do artigo 28, de que a emoção ou a paixão não exclui a imputabilidade penal. Portanto, aquele que pratica feminicídio ou usa da violência com a justificativa de reprimir um adultério não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa, afirmou o ministro em sua decisão. Ranços machistas. Foi com estas palavras que o ministro Gilmar Mendes ressaltou que a tese é pautada por ranços machistas e patriarcais, que fomentam um ciclo de violência de gênero na sociedade. Já o ministro Alexandre de Moraes, este sim, que está no olho do furacão por ter mandado prender o deputado federal bem recente. Este ministro Alexandre de Moraes tem contra si 2 milhões de assinaturas pedindo o seu impeachment. Mas, no caso em questão em que estamos tratando aqui, que é a exclusão da tese de legítima defesa da honra, Moraes decidiu a questão dizendo: o Estado não pode permanecer omisso perante a naturalização da violência contra a mulher, sob pena de ofensa ao princípio da vedação, da proteção insuficiente e do descumprimento ao compromisso adotado pelo Brasil de coibir a violência no âmbito das relações familiares. Diga-se de passagem, esse é um compromisso que o Brasil assumiu perante aos órgãos internacionais. Na mesma toada, trilhou também a sempre ilustre ministra Carmen Lúcia, que afirmou
não ter esta tese amparo legal e que ela foi construída como forma de adequar práticas de violência e morte à tolerância vivida na sociedade, aos assassinatos de mulheres tidas por adúlteras ou com comportamento que destoe do desejado pelo matador. Veja que aqui é muito nítido a regra enquadrada aqui pelo STF. Sempre, ou na maioria das vezes, o homicídio é praticado pelo homem que exerce a sua força física contra a força física, que é um pouco mais frágil, da mulher. Já os ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Roberto Barroso voltaram pela concessão da liminar, também esta que foi pedida pelo PDT, só que com maior extensão, para também dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 483, inciso 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e determinar que o quesito genérico de absolvição previsto no dispositivo não autoriza a utilização da tese de legítima defesa da honra, permitindo assim ao Tribunal de Justiça anular a absolvição manifestamente contrária à prova dos autos. Ao apresentar esta ressalva, Fachin explicou que, ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri deve ser minimamente racional e deve ser assegurado ao Tribunal de Justiça o controle mínimo dessa racionalidade, para evitar que a absolvição ocorra com base na tese inconstitucional. O relator do caso, ministro Dias Toffoli, também considerou inaceitável a absolvição de um acusado de feminicídio, com base na esdrúxula tese de legítima defesa da honra por meio do dispositivo previsto no Código de Processo Penal. No entanto, ele se restringiu a impedir a sua utilização perante o tribunal do júri, facultando-se ao titular da acusação recorrer. Ele lembrou ainda que a matéria sobre os limites da liberdade conferida aos jurados pelo artigo 483, parágrafo 2º, também do Código de Processo Penal, será objeto de uma discussão pela Corte no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e que em breve estará na pauta do Supremo Tribunal Federal. E aí, você gostou desse vídeo? Comente aqui embaixo o que você achou, coloque a sua crítica, a sua sugestão e, por favor, peço sempre, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas, de modo que este conteúdo possa ser útil para outras pessoas. Fica aqui a minha gratidão por você ter nos assistido até aqui.